Alô, 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 bom dia, bom dia, bom dia. São 10 horas e 2 minutos desta quinta-feira, dia 1º de junho de 2023. Estamos dando início a Helena Chagas e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Bom dia, parceira Helena Chagas. Bom dia, Mário Vitor Santos. Bom dia, galera que já está começando aqui a dar bom dia para nós. Eu já fico procurando aqui. Cadê o bom dia para mim? Cadê o bom dia para mim? Só estava comentário lá para a Daphne. Mas já, nossos bom dias já estão aqui, Mário Vitor. A nossa galera já está aqui conversando com a gente. Vamos ver o que eles têm a dizer, mas eu acho, né, parceiro, que não tem como a gente não começar o programa pelo dia de terror que foi ontem. Eu comparei até assim, ontem, politicamente, o governo Lula teve o seu pior dia desde o 8 de janeiro. Agora, é curioso, foi o pior dia assim, de terror, de climão, não pelo que aconteceu, mas pela confusão, pela desarticulação, pelas tentativas enfim, de chantagem, etc. e tal. Você não achou? Olha, ontem você deu a definição mais feliz que poderia dar para o dia de ontem sobre o clima no Congresso Nacional. Eu já vou dizer qual foi a definição da Helena Chagas, não vou dizer agora. Queria agradecer a audiência de todos e já pedir likes, joinhas, compartilhamento da nossa transmissão, que vocês enviem mensagens, que vocês ajudem a aumentar ainda mais a repercussão, a audiência, o alcance desse nosso encontro. Podem enviar perguntas, manifestações, devem enviar pela nossa área de chat e também podem enviar contribuições, tornar-se membro da TV 247 e também enviar contribuições pelo pix@brasil247.com.br, super stickers e super chats. Então, qual foi a definição que deu a Helena Chagas sobre o clima ontem no Congresso Nacional em Brasília? Era um clima de vaca não conhecer bezerro. Essa foi a definição da Helena Chagas sobre o clima ontem. Como você disse, clima péssimo e uma resolução boa, uma resolução aceitável. Tem jogo aí pela frente, não é? Foram 337 votos a favor da MP, e com a nova estrutura ministerial de órgãos e contra somente 125 votos. Então, houve uma situação, Helena, de muito fogo, mas a fervura final saiu, passou, e é disso que nós vamos tratar agora, Helena. O que aconteceu e o que isso revela para o futuro. Primeiro vamos ver o que aconteceu, depois vamos ver o que isso revela para o futuro do governo Lula. O apocalipse não aconteceu. O apocalipse vai ser um apocalipse sempre, não um apocalipse now, ou não. O que vai acontecer em termos de manejabilidade das relações entre o Planalto, suas intenções, e o Congresso Nacional? Mas vaca não estava conhecendo bezerro ali pelo plenário e no trânsito na Praça dos Três Poderes. Só teve 1,1 abstenção e houve a concessão de 1,7 bilhão de emendas, uma liberação de ontem, 1,7 bilhão, que estavam prometidas, é verdade, mas foram liberadas ontem. Mas vaca não conheceu bezerro, né, Helena? Acho que você falou uma outra definição legal aí, que eu acho que é o lema, né, do Lira e do Centrão, ligado a ele, que ele controla, né, a maioria da Câmara, é Apocalipse Tomorrow, não é? É sempre ameaçando o governo, se vocês não fizerem isso, nós vamos derrotar. Se vocês não derem as emendas, nós vamos derrubar.
deixaram para o último momento a votação da medida provisória. Na véspera, aprovaram, infligiram aquela derrota tremenda do governo no marco temporal, não é? Que, enfim, tipo assim, para assustar. Embora aquilo já fosse uma questão ideológica do Centrão, há muito tempo definida. Então, ontem, a quarta-feira, começou num clima de terror, num clima de medo para o governo e sua base, e o Planalto, e etc. E por quê? Porque os deputados insatisfeitos porque queriam emendas, mais dinheiro, mais rápido. Então, essa questão ali acabou bem resolvida, bem, né? Bem para eles, mas o presidente Lula liberou, né, 1,7 bilhão, como você falou aí, em emendas. O que foi isso? É dinheirinho na veia dos deputados, né? É isso, eles estavam precisando, eles estavam meio anêmicos desde o fim do orçamento secreto, né? Então, o Congresso se acostumou, né, a ser movido por esse dinheiro na veia. Esse é o sangue que corre ali, não é? Nas veias dos parlamentares. Então, o Lula não teve outro jeito e liberou 1,7 bilhão, não é, em emendas. Isso aí me parece que resolveu o problema da grande maioria dos deputados. Mas o Lira, mesmo com essa liberação, ele passou o dia azedo, ameaçando, né? Tipo, ontem, no final da tarde, quer dizer, às 7 horas da noite, a hora que ele chegou no Congresso, ele disse que havia uma insatisfação generalizada e meio que acenou com uma derrota, dizendo: olha, se for derrotada a MP, a culpa vai ser do governo, da desarticulação, de seus articuladores. Por quê? Porque para o Lira, a questão não é só as emendas. Para o Lira, a questão é ter mais poder para liberar essas emendas, indicar, e mais poder dentro do governo, mostrar que ele está lá dentro e que ele pode liberar emenda e que ele pode mandar. Como? Num ministério. O Lira quer, como a gente botou nesse título nosso hoje, o Lira quer um ministério para chamar de seu. Por quê? Seu principal adversário em Alagoas, o Renan Calheiros, tem um ministério com o Renan Filho, né, que é ministro dos Transportes. Então, o Lira, ele guarda um ressentimento desde lá da formação inicial do Ministério, que ele indicou o Elmar Nascimento, atual líder do União, e o Elmar Nascimento, para ser ministro da Integração, foi vetado pelo PT, sobretudo pelo PT da Bahia, que é adversário dele. Então, ele tem isso assim engasgado na garganta dele até hoje. E ele está forçando a barra para o Lula fazer uma reforma ministerial. Mas aí o que aconteceu? O Lula ontem falou com o Lira por telefone, chamou o Elmar, o próprio Elmar, para conversar. Aí o Elmar, que na véspera tinha fechado questão na bancada para votar contra, passou a votar a favor. Eu não acredito que o Lula tenha prometido um ministério para o Elmar ou para mais alguém dele. Até porque a União já tem 3 ministérios, embora nenhum deles agrade propriamente a bancada da Câmara. Mas a conversa do Lula ajudou a convencer o Elmar e boa parte da União. A União teve uma defecção de tipo 30%, não sei. Teve votos contrários. 35 a favor, 15 contra. Pois é, então não foi uma tragédia tão grande assim, né? A maioria votou a favor. Então, você vê que ontem a questão foi contornada. Quem viu o Lira ali ontem à noite achou assim: pô, ferrou tudo, não vai votar. Quando se esperou até 11h30 da noite, viu que foi votado com uma larga margem, com 337 votos. Então, a questão foi resolvida naquele momento. Essa questão está resolvida. Agora, está resolvida a relação, né, com a base parlamentar? Não está. Eu não acredito, Mário Vitor, que o Lula vai fazer uma reforma ministerial imediata, nesse momento. Até porque ele sabe que, se ele fizer uma reforma agora, ele vai passar a ideia de quê? De que ele se rendeu, né? De que ele está rendido ao Centrão, que ele está rendido ao Arthur Lira. Então, ele sabe, o Lula tem experiência, sabe que isso não é bom. Agora, eu tenho quase certeza que ali mais à frente, daqui a uns meses, o Lula vai mexer nesse ministério, porque, do ponto de vista político, está disfuncional, você não acha?
Eu acho o seguinte, que a gente vai precisar separar o que é montanha e o que é nuvem aí. Eu tenho a impressão que desde o início algumas dessas tendências que se revelaram ontem no final da noite já estavam presentes. E talvez a mídia não tenha sido capaz de captá-las. Eu tenho dúvida que se foi no final da noite de ontem, depois das 19 horas, que a votação mudou. Eu acho que isso já estava razoavelmente encaminhado. Não nesses números tão avantajados, tão tranquilos, mas em alguma medida isso já estava delineado. E também tenho a impressão de que há uma tendência, tem havendo uma tendência a exagerar o papel do Lira, que é grande, que é importantíssimo, que é decisivo no Congresso, mas talvez não seja nessas proporções. Essa ideia de apocalipse sempre parece que há uma espécie de exagero, uma crise permanente, um interesse de criar uma crise permanente junto nessas relações entre o Planalto e o Congresso. A situação não é, a meu ver, se revela não sendo tão grave. Há derrotas relevantes, mas há espaço para um trabalho, há uma base que pode ser trabalhada, que pode ser trabalhada muito bem. Já estava preparada a narrativa, não é, Helena, de que o Lula perdeu, se perdesse, porque se dedica ao exterior, às relações internacionais, e não se dedica ao Congresso. Isso foi vazado o tempo todo. Né? Foi vazado também a ideia de que o Lula não tem articulador parlamentar, que não tem articulação com o parlamento, e isso pode ser meia verdade. Há uma base ali que está funcionando, um relacionamento e um timing na liberação de emendas que parece que ser estratégico, tático. Há também enfim, uma mecânica ali que se revelou nesse trabalho. Eu tenho a impressão que vem se revelando nesse trabalho. A própria disponibilidade do presidente Lula de última hora também de manejar isso, eu acho que demonstra que o governo está sabendo, eventualmente, em algumas votações definitivas, tocar as teclas corretas. Há também, é bem verdade, ainda um certo clima, Helena, sabe de quê? De colaboração no início, com o início do governo, de montagem do início do governo. Quer dizer, você rejeita certas pautas, mas outras que são consideradas estratégicas para que o governo monte a sua estrutura e funcione para gerir o país, essas há uma certa, creio, me desminta se eu estiver errado, uma certa abertura do Congresso para acolher. Aí o arcabouço entra nessa lógica e também a montagem da maioria, da quase totalidade dos ministérios. É bem verdade que houve ataques graves ao Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas, certa movimentação também na área do abastecimento, né, do desenvolvimento agrário, e isso não é pouco, mas eu tenho a impressão que, na maioria das questões, há digamos assim, esse contexto que levar em consideração. O União Brasil, 35-15, PSD 36-2, MDB 35-3, PSB 15, só 15 sim, o PDT 18 sim, o PSOL 12 sim, a Rede 1 voto sim. Quer dizer, enfim, há um canal, não é? Que funciona em alguns momentos, em outros funciona contra. Helena. Eu acho assim, a situação do governo é complicada, não é? Ali ele realmente não tem a maioria da casa. Eu acho que se ele continuar sabendo manejar
essa questão das emendas, como você falou ali, se ele continuar nessa política de injetar o dinheirinho na veia, ele consegue obter maiorias ali eventuais, mas são caras, viu? Serão caras. Cada vez que ele tiver que votar alguma coisa importante, ele vai ter que dar aquele dinheirinho para o pessoal. Então, não é uma situação, o governo não tem uma situação tranquila, por causa da questão de fundo, que é um Congresso de direita, né? Que é um Congresso ideologicamente divergente do governo, é um Congresso do centro-direita e de direita. Então, eles tiveram abertura para votar temas que são ideologicamente mais próximos deles. Por exemplo, um arcabouço fiscal. Um Congresso de centro-direita vota um arcabouço fiscal, ainda que tenha sido esse do Haddad, com uma série de exceções para gastos em investimento, gastos no social. Não é um marco fiscal draconiano, mas a Câmara aprovou, ele aprovou muito bem. Ao mesmo tempo, essa MP, que todo mundo ontem, que alívio, passou, né? E que passou o dia com medo de não votar, essa é a MP, gente, que semana passada estava o mundo inteiro gritando porque desidratou o Ministério da Marina, desidratou o Ministério da Guajajara. Lembra? Semana passada foi uma revolta imensa, não é? Sim. A simples modificação da MP já foi dada como uma derrota do governo. E ontem todo mundo estava ali ajoelhadinho, rezando, tipo, para passar esta porcaria do jeito que ela estava, porque se ela não passasse, seria muito pior. Então, para você ver a dificuldade, não é? O clima que o governo tem na Câmara e que continuará assim até, na minha opinião, até que o governo consiga aumentar sua popularidade, deslanchar a economia, mudar o cenário, né? Mudar o cenário de fundo do país, o cenário político, né? Fazer que a aprovação do Lula suba muito mais. Aí você tem uma espécie de força de fora para dentro em cima do Congresso, e aí você pode mudar e talvez enquadrar o Lira no devido lugar. Até lá, acho difícil. Por quê? Porque o Lira, que ontem, né? Ontem ele estava visivelmente contrariado, na hora que ele chegou lá no Congresso. Talvez ele já soubesse que a MP ia passar, mas ele continua ainda com muito poder. Por quê? Por exemplo, agora o Lira tem na mão dele a maioria na CPMI dos atos golpistas. O presidente da CPMI é o Arthur Maia, não é? Dele, que é uma pessoa do Lira, como se fosse o Lira ali, e o presidente é quem? É quem controla todas as convocações, quem bota em pauta todas as convocações. A maioria na CPMI, juntando a bancada do Lira com a bancada do PT, dos partidos da coligação governista, tem maioria. Mas sem o Lira, o governo não tem maioria na CPMI. Então, mesmo tendo ali a Elisiane como relatora. Mas tudo numa CPMI é decidido pelo voto do plenário. Então, você tem ainda o Lira muito poderoso, ressentido, e você tem aí dois fatos novos de ontem para hoje que nós estamos tentando entender o tamanho político disso. Ontem, quando ele estava muito irritado, disse também que ele não gostou do fato do ministro Dias Toffoli ter liberado para votação na primeira turma do STF um processo no qual ele é acusado de corrupção passiva, de ter recebido propina em algum negócio, etc. Não me lembro exatamente o que é, se é relativo a... Não sei o que. Petrobras, eu não sei. Mas esse processo vai ser julgado na primeira turma. Eu não sei se o Lira vai ser condenado, se vai ter problemas. Eu acredito até que não, porque o Supremo tem sido bastante assim complacente com ele, né? Os processos dele, quase todos, vêm sendo ou adiados ou arquivados. Ninguém está atacando o Lira, mas eu acho que, diante dessa decisão do Toffoli, pode ser que ele tenha se sentido ali meio emparedado, meio, opa,
porque o Toffoli agora, né, minha gente? O Toffoli, lá na Lava Jato, no Mensalão, no Petrolão, ele se afastou completamente da sua origem, né? Que ele foi um ministro nomeado pelo Lula para o Supremo. Inclusive, o Toffoli foi alvo de muitas críticas. Dizem que o Lula até hoje está muito magoado com ele, muito ressentido. Mas o que a gente vem notando? O Toffoli tenta fazer o caminho de volta, não é? Para se reconciliar com o Lula. Não sei se essa decisão entrou nesse pacote, tá? Vamos aguardar os fatos. A outra questão é agora de manhã. Agora houve uma operação da Polícia Federal, lá em Alagoas, para apurar. Selma, beijinho, interrompo aqui só para te dar um obrigado. Hoje de manhã, a Polícia Federal fez uma operação de 2 prisões e algumas buscas e apreensões. Obrigada, Simone. E nessa operação, o que ela busca? É aquele caso dos kits, não é, da corrupção na compra de kits de robótica, minha gente, para escolas lá em Alagoas, no interior, escola que não tem nem água nem luz, lá no governo Bolsonaro. Algumas emendas secretas de parlamentares lá de Alagoas serviram para alimentar, não é, essa compra de equipamentos de robótica, kits de robótica para a escola de menino tadinho de pé no chão, né? Então, é uma loucura. Isso já estava sendo investigado desde o final do governo Bolsonaro, mas o que é a questão? Quem está sendo acusado, né? Os políticos ou que estão sendo acusados dessa fraude, dessa negociata, são muito amigos do Lira, são pessoas muito ligadas ao Lira. Então, é mais um fator aí, minha gente, de desestabilização psicológica do Lira. E muita gente está assim, opa, ele está emparedado, isso é bom. Eu tendo a achar que não é bom, gente. Eu tendo a achar que é complicado, porque eu escrevi até no Twitter ontem, um monte de gente comentou, concordando, outros me batendo, que, lamentavelmente, Lira é o que nós temos para hoje. Ele é o presidente da Câmara, ele é o sujeito que pode desengavetar a qualquer momento um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Então, não acho que deva se cutucar a onça com vara curta. Acho que deve fazer um cerco, o governo deve manejar bem seus instrumentos, né? Suas emendas, seu dinheirinho na veia, todos os agrados, de forma a atrair um pouco mais os deputados, essas bancadas. Agora, ostensivamente, comprar a briga com o Lira, me parece que pode não ser bom, pode acirrar. O que você acha, Mário Vitor? Você está sem áudio. Eu estava sem áudio, tinha um barulho aqui. Eu tenho a impressão que continua o clima definido pelo teorema de Helena Chagas ontem. Vaca está procurando bezerro e não conhece bezerro no plenário da Câmara. Ou a gente poderia dizer, numa versão mais clichê, mais conhecida, um clima meio de barata tonta ali na situação do plenário. O fato é que, ao final da votação, José Guimarães saudou todos os líderes de uma maneira que me transmitiu uma segurança maior. Houve um trabalho conjunto. A cobertura muitas vezes se centra no Lira e nas avaliações do Lira. E, às vezes, eu acho que isso pode ser enganoso. Há mais... como é que é? Há mais astros, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Então, eu tenho a impressão que há um trabalho ali com as lideranças, as bancadas e os parlamentares individualmente, conduzido pelo governo e pelas lideranças no Congresso, que vão gerando algumas e pontuais identidades e compromissos. É também um trabalho que é político e é de análise política dos diversos agentes envolvidos. A gente tende a ter um noticiário que só se centra em cargos e verbas, mas
em política há também interesses políticos, espaços políticos negociados e identidades de ideias e de propostas para o país. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. É bem verdade que há interesses pecuniários e tudo, mas acho que também isso precisa ser considerado. Nem, o Lira não pode tudo. As bancadas também têm influência e os líderes e os partidos também têm influência. O Lula e as lideranças também têm a sua ação junto aos presidentes dos partidos, aos governadores, enfim, a todas as variáveis que acabam influenciando o voto final. Então, é uma complexa malha, não é simplesmente o Lira dizer sim ou não, e todos o seguem bovinamente. Hoje nós estamos tão animalescos, né? Então, não é isso. Há uma tessitura política que, às vezes, é mais complexa de ser decifrada. Agora, o PL, não é? O PL, o Valdemar chamou o voto contra, e a maioria do PL votou contra, mas nem todo mundo, né? Teve defecções até no PL, o partido do Bolsonaro teve gente que votou com o Lula, é isso? Sim, 7 ou 8, né, me parece. O É, PL ele tinha uma bancada, no começo do governo dizia que o PL era meio a meio, que metade queria ir para o governo. O tempo passou e essa metade está reduzida a esses 8 por aí. Então, assim, o PL, na minha opinião, está mais bolsonarista do que eu imaginei que fosse estar, né? Vamos aguardar o que vai ocorrer. A minha impressão é que no Congresso a coisa vai ser assim: pautas que agradem o centro, não é? E a direita vão passar. Pautas que da esquerda não vão passar. Né? Então, acho que tem um corte ideológico aí, né? que coincide com a bancada do Lira, não é? O corte ali do Lira, que é um conservador, não é? Então, eu acho que o tom está mais para isso. O que vem além da CPMI, que é um caso muito ali a ser observado, muito delicado na influência ali do Lira e do Centrão. Muitas vezes, quando a gente fala Lira, a gente fala Centrão, porque ele é o principal líder do Centrão, ele é o cara que lidera o Centrão. Então, temas para ter cuidado, pontos de cuidado. Para mim, o primeiro agora é a CPMI dos atos golpistas. Não deixar fugir ao controle do governo do Palácio do Planalto. Né? O que não quer dizer deixar na mão do controle do Lira. Tem que ter ali um entendimento para o Planalto dar as principais diretrizes da estratégia. Vai ter a reforma tributária, mas eu não acredito que haja problemas advindos dessa relação governo-congresso, não é? Planalto-Lira. A reforma tributária é uma pauta que não é do governo, na verdade, ela é uma pauta do país, né? Não estou dizendo que ela vai passar, não, porque ela tem muitos obstáculos, muitos estados, governadores são contra, parlamentares mais ligados aos governadores votam contra. Então, mas a formação da maioria da reforma tributária, eu acho que ela não vai passar muito por esse toma lá da cá com o Centrão e com o Lira, porque eles tendem a votar a favor de uma reforma tributária que os agrade, enfim, e a negociação. Aí vai ser reproduzido um pouco o que ocorreu na negociação do arcabouço, que o interlocutor pelo governo passa a ser o Fernando Haddad. O Fernando Haddad mostrou ser muito jeitoso nessa conversa. Ele se aproximou bastante do Lira, no sentido de conversar muito com o Lira. Por quê? Porque é uma pauta que o centro não rejeita, e a centro-direita. Então, não dá para dizer que reforma tributária vai passar, não, porque ela tem milhares de outros obstáculos e problemas. Mas não acho que esse estado de coisas, essa fraqueza da articulação governista na base parlamentar, venha a ser o fator preponderante para a reforma tributária. Agora, hoje, né, Mário Vitor, hoje as atenções estão voltadas para o Senado. Mas no Senado eu acho que a situação é bem melhor, você não acha? o Senado
o Senado, o problema ali não é de vaca não conhecer bezerro. Ali o problema é de já chegar com o churrasco pronto e ele não ter muito, e quase esfriando, ele não ter muito tempo nem para comer no fim da festa. Ali o problema é outro, é de outra natureza. E não vai ter problema, eu creio que não. Eu acho que até a celeridade assegura mais, digamos assim, certeza do resultado. O Rodrigo Pacheco já está na pauta, então não tem muito o que fazer, tem prazo e vai passar. Talvez uma ou outra, alguma questão, não sei se alguma outra questão pode ser alegada ali para um atraso, mas não creio, não há chance de ter delongas nesse assunto. Tá para frente agora, vamos para frente. O negócio é o seguinte: desvendar por que esse processo contra o Lira foi desengavetado nessa hora no STF. Às vezes acontecem coincidências, na vida acontecem coincidências, pode ser, a gente não acredita muito em coincidência, mas às vezes pode ser que aconteça. E se isso teve alguma influência, não é? Ou terá alguma influência em relação ao comportamento do Lira. Mas me chama a atenção a posição do presidente Lula. Isso ainda eu acho que há uma interrogação em torno dela. Né? Ela foi importante, ela foi decisiva, foi aquilo que faltava. Enfim, uma avaliação a respeito do que está acontecendo nesse relacionamento. Se ele evoluiu de uma hora para outra, para uma crise absoluta para uma harmonia, ou se foi só a concessão de um certo prazo, Helena. Assim, olha, eu te dou, eu concedo essa, mas é a última vez, sabe? Aquela coisa do último respiro que eu vou te dar e não conte comigo na próxima vez, porque eu te conheço e está muito ruim, você não está tomando nenhuma providência para que o nosso relacionamento seja positivo. Essas coisas eu acho que é preciso debulhar nos próximos dias, e acho que também até que ponto isso. Né, não acho que se rompa, como você falou, qualquer conexão dos parlamentares com uma agenda muito negativa. Né? Esse aprisionamento do parlamento e pelo parlamento do próprio governo e uma pauta muito conservadora, né? Que, como se diz, garroteou o executivo e o governo do presidente Lula. Mas ontem teve mais assunto, não é, Helena? Teve a condenação do ex-presidente Collor, não é? No STF. Teve. Só ainda sobre isso, né? Você falou assim, será que o presidente Lula... Você falou uma coisa certa aí. Uma parte dos parlamentares que a gente falava tinha um pouco esse espírito assim, não, eu vou votar a favor, mas é a última vez, eu estou dando um crédito, uma carta de crédito ao presidente Lula para ver se ele conserta as coisas e tal. Enfim, vamos ver se é assim mesmo. Eu acho que a questão das emendas, que o Lula começou a mexer efetivamente, a mandar liberar e acabou, eu acho que isso aí foi o ato, talvez, determinante do Lula. Agora, muita gente reclama que ele não recebe parlamentares, que ele não conversa, que ele não faz nada. Coitado do Lula, né? Deus me livre, é um saco, né? Ficar por conta desses caras o dia todo pedindo coisa. Eu acho que talvez ele esteja um pouco assim, né? Já de saco cheio. Mas houve até quem dissesse que ele queria a Casa Civil, o Lira queria a Casa Civil do Lula. Você ouviu falar isso? Eu ouvi falar, e eu ouvi falar também, mas eu não acredito na Casa Civil, porque ele sabe que o Lula jamais daria a Casa Civil dele, a cópia cozinha dele, para o Centrão. Ele pode dar, numa hipótese muito remota, talvez a articulação política, o lugar do Padilha, embora eu acho que o Padilha não tem culpa nenhuma no que está acontecendo, entendeu? Mas poderia, o Lira pede muito a cabeça do Padilha, então ele poderia dar, e lembrando aqui, nos primeiros governos dele, o Lula teve nesse posto gente que não era do PT,
como, por exemplo, teve o Aldo Rebelo, que era do PCdoB, e teve, sabe quem, na articulação política, quem era o Padilha numa época lá do Lula, não sei se era Lula 1 ou Lula 2, acho que era Lula 2, era o José Múcio, que era do PTB, do Centrão da época. Então, esse cargo, ou criar um outro cargo para trabalhar ali junto com o Padilha na articulação para alguém do Centrão, eu acho que numa eventual reforma mais para frente, o Lula pode fazer. Acho que é possível. Mas eu não acredito que o Lula vai dar a Casa Civil. A Casa Civil é o coração. Casa Civil e Fazenda são os corações da gestão do governo. Ele não vai dar a Fazenda, ele não vai dar a Casa Civil. Agora, sabe o que eu ouvi na fofoca? Que o Lira queria mesmo era o Ministério da Saúde, que ele sempre quis lá atrás. Ele queria botar o Elmar na integração lá atrás, mas, num determinado momento, ele queria também, quando vetaram na integração, ele queria saúde. Saúde, gente, é um manancial, né? De verbas, de capilaridade pelo Brasil afora, de campanhas. Isso mesmo, eu acho que o Lula não vai dar, até porque a ministra Nízia Trindade ela está desempenhando muito bem no cargo, ela é seríssima, ela tem uma imagem fantástica, ela é uma pessoa que entende daquilo. Então, eu acho que isso o Lula não vai dar nem para o Centrão do Lira e nem para o PT, porque o PT também é doido para sentar ali. O PT adora o Ministério da Saúde. Né? Imagina tantas casas, tantos hospitais, tantos laboratórios, tantas compras. Ô, Helena, para a gente fechar esse assunto, vai ser difícil o Lira, o Centrão e as lideranças mais, vamos dizer, tradicionais do Congresso, algum dia dizerem o seguinte: está bom o relacionamento com o governo, está tudo bem. Olha, nunca fluiu tão bem. Porque essa é a arma que eles têm eternamente, manter o governo refém, em crise, e o clima de insatisfação para barganhar e para querer mais. Então. Mesmo quando tiver assim tudo bem, eles sempre vão arrumar um mimimi, né? Tinha um mimimi, ontem eu ouvi lá no Congresso um mimimi que era assim: o Lula não reconheceu o nosso papel na votação do arcabouço. Falaram que era a vitória do governo, mas foi nossa, foi do Arthur Lira. Gente, vamos e convenhamos. Ali é todo mundo crescidinho, não é mais jardim de infância. Tudo isso é desculpa furada. Né? Você imagina o Congresso falando assim. E pronto. Desculpa, Helena. Eu imagino o Congresso falando assim: está tudo bem, nós já temos tudo que nós precisamos, não queremos mais nada. Você já ouviu alguém alguma vez falar isso? Nenhum Congresso de nenhum governo, meu filho, jamais. Mas assim, vamos mudar de assunto, desculpa, eu te cortei. Só antes de a gente passar, só falar que a Rezende enviou um superchat super generoso. Ele mandou um superchat super generoso e dizendo que análises são ótimas e muito racionais. Muito obrigado pela generosa apreciação. Helena. Não, é isso. Estava falando isso. Antes do Collor, eu queria só relacionar uma coisa que aconteceu agora de manhã, não sei se você vai concordar. Saiu o PIB do trimestre, 1,9%, mais do que era esperado. A mediana do mercado, eu acho que era 1,2%. Então, foi o agro, mas foi também o setor de serviços que cresceram. Ou seja, isso, gente, isso é mundo real. E isso é notícia boa no mundo real. Né? O mundo real, o PIB está crescendo, então o PIB cresce emprego, não é? Melhora a vida. Esse é o caminho para Luiz Inácio Lula da Silva, não é ter uma articulação bem-sucedida no Congresso, porque no momento em que o governo dele consegue fazer o país deslanchar, gerar emprego, a economia crescer, ele consegue, como a gente já disse aqui muitas vezes, influenciar, não é, no Congresso. Então, eu acho que essa notícia aí, ela está sendo, eu acho não, já recebi vários zaps de pessoas do governo ligadas ao governo, isso está correndo nos zaps do PT todo também, todo mundo bem satisfeito com esse PIB, o primeiro PIB do Lula. O PIB que fechou em março, é isso? É o PIB que fechou em março.
trimestre. Trimestre. Então, a economia vem lentamente se aquecendo e chegando num nível razoável diante das expectativas que eram, Helena. A mediana era de 1,4, Ah, um pouco. cresceu meio ponto percentual, o que, em termos de PIB, é muito significativo, mostra uma tendência firme de crescimento. Então, vamos ver como é que se comporta nos próximos anos. Para você ter ideia, o PIB anual brasileiro está girando em 4%. Já é algo importante, medido ano a ano, né, nos últimos Exato, né? 12 meses. É importantíssimo, né? E a projeção era de 2,7%. Então, vem com essas taxas de juros, hein, Helena? Com essas taxas de juros recordistas de 13,75%, 8%, 7,5%, 8% de juros reais, recordistas no mundo, digamos que não é o mundo da hiperinflação. Então, o presidente Lula, mais uma vez, tem sobre o que trabalhar, né, sobre o que evoluir. Imagine se, com a regra fiscal estabelecida, com a iminência da reforma tributária, de uma reforma tributária que não será simples de aprovar, ao contrário, há setores que serão prejudicados numa eventual reforma tributária, com a melhoria da arrecadação que se apresenta com um PIB desse, a arrecadação melhora, meio ponto percentual em termos de PIB, em termos de arrecadação, não é pouco, numa inflação que está relativamente controlada, não é? E baixando, não ainda nos centros, mas baixando como nível geral, eu acho que realmente se apresenta um ano que pode não ser um ano perdido, como se dizia antes. Então, Congresso e o Lula e a economia, arcabouço, alguma chance, os horizontes se abrindo, não sendo assim tão apocalípticos, está longe de ser aquele dia que se apresentava nos últimos tempos, né, de que seria um dia de fim do mundo, o dia do fim do mundo. Não aconteceu, e aí nós estamos com esse surpreendente, no certo sentido, né, Helena? Surpreendente, apesar de todos os fatores, um surpreendente desempenho, baixo ainda o investimento, né? Muito baixo o investimento. Mas olha só, Paulo Emílio me mandou aqui agora, Paulo Emílio, meu anjo da guarda, me mandou aqui agora mais dados do PIB, ele diz que esse 1,9% no trimestre anterior, né, do desempenho do Brasil está atrás apenas da Polônia e da China, ou seja, está muito bom, inclusive na comparação mundial. Agora, o que a gente precisa? O que é preciso fazer, gente, a essa altura? Comunicar muito bem isso, não é? Passar isso para as pessoas, bater o bumbo, explicar para o cidadão o que representa isso, o que é o crescimento do PIB, o que é isso na vida deles, né? O que é isso? É preciso, então, comunicar bem, acoplando isso à campanha que o Lula deslanchou pela redução dos juros em cima do Banco Central. O Lula foi, na ocasião, todo mundo se espantou, porque ele começou a bater no BC, mas hoje todos admitem que ele fez politicamente a coisa certa. Não é? Ele obteve um grande apoio na sociedade, não só dos setores mais progressistas, mas também do empresariado, não é? De setores conservadores que acham que, enfim, industriais, né? Que acham que realmente o juro está muito alto. Aí eu entro aqui com uma dica, uma informação que não é das melhores, né? Mas é um amigo meu que trabalha junto a bancos, né? Trabalha junto ao mercado, né? Embora não seja um banqueiro, nem uma pessoa do mercado. Ele me disse ontem que, aos olhos do mercado, as expectativas, quer dizer, o mercado é o mercado que conversa com o Campos Neto, é o mercado que é o amigo do Campos Neto, né? O mercado acha que os juros só vão baixar em setembro mesmo, que até lá não vai baixar. Vamos ver, né? Havia alguma esperança que fosse em agosto.
que já houvesse, no início do segundo semestre, essa sinalização. Agora, vejam bem, gente, a inflação anualizada, né, Mário Vitor, está 4 e alguma coisa, baixa, dentro da banda da meta, e a gente continua com 13,75% de juros, ou seja, esse PIB aí também enseja, não é? Uma campanha, a retomada dessa campanha, porque imagine, né? Enfim, você não pode deixar o Banco Central chegar e dizer assim: está crescendo, então vai crescer a inflação, então nós não vamos baixar os juros. Então, temos que, né? O governo tem que agir muito nesse plano da economia. É isso que vai importar, é isso que importa na vida das pessoas, é isso que o governo tem que passar para a percepção das pessoas. Obrigado a Miriam Goldfeder por pingar um super sticker aqui. Muito obrigado, querida. E Helena, desse crescimento, ainda nessa. Você notou? 21% desse crescimento, 21% o crescimento do agro. O agro, impressionante, 21%. É uma explosão no crescimento. A conferir os dados que me chegam via o André Perfeito, e que deve ser. O preço das commodities, né? Está muito, muito bom, né? Enfim, tem que aproveitar essa maré. Olha só, o agro que bate no Lula, o agro, né? Enfim, está nadando de braçada, que continue assim, né? Torcemos para continuar crescendo. E as importações caindo, o que significa, o que aponta para um saldo comercial para o Brasil relevante nos próximos tempos, sabe? Então, vem um ano aí, como falou aquele analista do Instituto de Finanças Internacionais, Robin Brooks, o Brasil, segundo ele, está se tornando uma Suíça graças à quantidade de saldo comercial resultante das nossas exportações. Não é? Quer dizer, há um salto, há um expressivo aumento desse setor que não é acompanhado por nenhum outro país da nossa região e mesmo por pouquíssimos países do mundo. Neste ano isso está acontecendo. É até interessante investigar isso, porque vai haver uma espécie de inundação de receitas, não é? Por parte dessa explosão que está havendo no agro brasileiro. Isso até é complexo porque dificulta a industrialização num outro sentido, mas porque a moeda vai se apreciar, o real vai se apreciar, e isso não é bom para a indústria, e facilita muito as importações. Mas, enfim, essa coincidência de coisas. Nós temos com um crescimento econômico, uma inflação que cai, a economia que sobe e a inflação que cai. Um momento muito... não é, que joga alguma esperança para o futuro, pelo menos para o futuro mais inicial. Helena, as pessoas estão dizendo que nós estamos muito alegres fazendo esse programa aqui, registrando o nosso sorriso. Vamos falar agora da... É bom ou isso é ruim, gente? Vocês estão falando, criticando que a gente está alegre no meio dessa confusão toda, ou vocês estão achando bom? A gente está otimista. Quero saber. Quero saber se é uma crítica ou se isso é um elogio, gente. Elas estão elogiando e dizendo que há satisfação nessa nossa conversa. Vamos falar do Collor, então, afinal? Condenado a 8 anos, é isso? E de prisão, de reclusão. Né? Multas. E o ex-presidente da República, com transações ligadas e que envolvem, inclusive, aquele antigo seu colaborador, Pedro Paulo Leone Ramos, não é? Também condenado, embora não a prisão imediata, mas, enfim, aparentemente o STF não teve outra saída senão condená-lo. E grave, né? Muito grave. A gente achava, né, que o dia do Collor nunca chegaria, né, digamos assim, porque
ele foi empichado, né? Depois, os processos que geraram o impeachment dele não foram considerados crimes pelo Supremo, então ele acabou absolvido na questão criminal. Daí ele se candidatou de novo e se elegeu de novo, e teve mandatos de senador e voltou ao cenário político. Então parecia que o dia dele não chegaria, né? Mas chegou. E agora me parece que esse caso aí é um caso ligado à corrupção, uma negociata lá na Petrobras, mas se você reparar, eu acho que o Supremo ele quis dar assim aquela coisa, condenamos o Collor, né? Condenamos o ex-presidente, encontramos o crime, né? Que vai botar o Collor na cadeia. Porém, o relator Edson Fachin pediu para o Collor 33 anos de prisão, de pena. E, no final do julgamento, todos discutiram, acabou em 8 anos de prisão, né, a pena. Então, você vê que, por um lado, tem uma coisa assim, muito simbólica de condenar a condenação do Collor, por outro, tem uma coisa mais, uma complacência ali, não, vamos botar 8 anos, o Collor já tem acho que 73 ou 74 anos, depois de 70 anos, você tem algumas alterações, né, nessa pena, nas questões de prescrição, também tem aquela coisa, se você cumprir, acho que é 1/3 ou 1/4 da pena, em prisão fechada, você já faz prisão aberta, tem ainda alguns recursos, né, de agravos, né, de instrumento ali a serem apresentados ao Supremo. Então, o fato do Collor estar condenado não quer dizer que amanhã a gente vai ter o Collor na cadeia, só isso. Claro, isso não é. Ainda há o que fazer, né? Ainda há. Mas o Collor, últimas informações, é de que o grupo dele não está bem, né? O grupo dele também acumulado de dívidas e também leilões com ativos apreendidos para serem vendidos em leilão, não é? Enfim, acabou o Collor, né? O Collor acabou. Exatamente. E ele deixou como legado ao Brasil a República das Alagoas, não é? Porque ele que elevou Alagoas, aquele pequeno estado, né, do Nordeste, a ter uma importância, não é, no cenário nacional muito grande. E hoje dizem, né, aqui o Gilberto lembrou, é isso que eu ia dizer, o pai do Arthur Lira é prefeito no interior de Maceió, no interior de Alagoas. Ele é prefeito não é de Rio Lago, é de um outro município. Ali perto é o Benedito de Lira, né, que sempre foi aliado do Collor e adversário. Lá as coisas são muito fluidas, né? Aliados viram adversários, etc. Mas, no momento, né, a disputa dentro da República das Alagoas, que foi crucial durante o governo do Collor, porque o Collor o impeachment do Collor, ele se originou basicamente num racha dentro do grupo político dele, que colocou o irmão dele, o Pedro Collor, a acusá-lo de corrupção junto ao PC Farias, que separou o Renan Calheiros, que era um aliado do Collor, era a parte mais progressista, não é, do grupo do Collor, levou o Renan a romper com o Collor, porque o PC Farias descarregou uma montanha de dinheiro na campanha de governador do adversário dele, Geraldo Bulhões, e derrotou o Renan, que era líder do governo. Então, houve esse racha. Então, pode-se dizer que os infortúnios do Collor políticos começaram ali com o racha em seu grupo, né, dentro lá na República das Alagoas. Né? Aí o PC foi preso, fugiu do Brasil, enfim, depois acabou assassinado. Lá, Alagoas tem sempre um tom meio dramático. Eu digo que eu passei muito tempo lá na época do governo Collor, eu trabalhava para o Globo, e o Globo me mandava lá cobrir eleições lá. Uma vez eu fiquei mais de um mês lá em Alagoas, doida para voltar para casa, ligava para o meu chefe, assim, não, fica aí, essas matérias estão dando muito ibope. E eu fiquei lá. Então, eu virei uma alagoanóloga, especialista na política alagoana, ia chorando todo dia fazer matéria. Eu tinha um bebê de 1 ano, mas não tem nada a ver, né? Eu contar esse caso aqui, porque Alagoas fala no meu coração, me traz lembranças da minha vida, muito boas e muito ruins também.
Então, o que acontece? Essa disputa alagoana, alguns dizem, ela tem muita influência nessa disputa hoje, dentro do Congresso. Por quê? O Lira, o que se diz é que ele quer ter um ministério para chamar de seu, porque o Renan tem, o do Renan Filho, né? E ele diz que nos últimos dias ele ficou extremamente irritado, porque o Renan tem um humor, né? E aí ele bota no Twitter algumas coisas, assim, alguns tweets, um deles chamando o Lira de caloteiro, diz que ele estrebuchou, né? Ficou muito, muito irado, muito irritado com a história. Então, parece a República das Alagoas está sempre ali presente na política nacional, com um peso, um espaço muito maior do que o de Alagoas, né? Que é um estado pequenininho. No final, no apagar das luzes desse nosso programa, poderia ser chamado Vaca Não Conhece Bezerro, eu gostaria de falar das duas questões que ficaram, digamos assim, ainda como derrotas nessa aprovação da MP, que são as questões ligadas ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério dos Povos Indígenas. O que será que vai acontecer com esses dois temas? Eu tenho a impressão que há espaço para judicializar a questão dos povos, da demarcação das terras indígenas do Ministério. Eu acho que essa é um tema que vai entrar na pauta do Supremo. Não tenho a impressão de que vai acontecer, assim, digamos, uma virada radical. Eu acho que o espírito da Constituição de 88 será mantido pelo Supremo. Eu acho assim, no problema da demarcação, eu senti na Guajajara que ela já está até meio conformada, sabe? Que quem vai fazer, homologar mesmo, ela vai indicar, ela vai mostrar, ela vai cuidar das terras, mas quem vai homologar é o Ministério do Flávio Dino. E eles estão se entendendo muito bem, me parece que... Eu nem sei se eles vão entrar no Supremo para contestar isso daí, não, porque acho que já houve uma acomodação ali promovida, né, pelo Dino e pela Guajajara. No caso da Marina também, eu acho que o que faltou ali foi a Agência Nacional de Águas, que estavam querendo levar de volta para ela e não conseguiram, né? O tom dela já baixou também, não é? Eu acho que baixou a bola. O Lula falou, gente, para de reclamar. E depois do que aconteceu ontem, eles deram graças a Deus pela MP ruim do jeito que estava. Muito bem, chegamos ao final de Helena e Mário Vitor e Helena, aqui pela TV 247. Daqui a pouco começa o Giro das 11, tá? A gente volta Quando é que a gente volta? Terça-feira que vem, às 10 da manhã. Às 10 da manhã, para continuar tratando desses assuntos que preocupam os brasileiros. Já hoje já tem depoimento na CPMI, não é isso, Helena? Eu acho que... Hoje tem um depoimento do general Heleno na CPI aqui do GDF, do GDF. A legislativa do GDF, que vai ser interessante acompanhar. Vamos ver. A outra CPMI, acho que ficou para a semana que vem, por causa da votação do Senado. Um beijo para todos, todo mundo aqui na terça-feira, mas quero avisar, agora eu estou no Boa Noite 247, todas as noites, todos os dias, todas as noites, tá bom? Por volta de umas 7 horas, 7h15, 6h45, depois a gente vê o horário. Mas vamos lá, gente. Espero vocês todos lá. Então, bônus Helena Chagas no Boa Noite 247. Todo mundo lá para assistir. Fiquem com o Giro das 11, a gente volta terça-feira. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Deixa eu achar aqui o lugar certo. Acabou.